Bom, graça e paz aos santos irmãos de PGFs e GDFs, né? Santos irmãos GDFs, de PGFs. E também graça e paz aos leão pentecostais. Bom, irmãos, eu quero neste momento aqui derrubar de vez os ensinos maléficos que os condenadores, os juízes carrascos, ou seja, aqueles que de fato morreu numa cruz, que não foi Jesus Cristo de Nazaré, foi esses tais dessas denominações de formadores de loucos, malucos, de pessoas que de fato não conhecem a palavra de Deus e aprendem com indoutos, pessoas que de fato não conhecem o que é Bíblia, nem interpretação de texto, nem exegese, né? E também não conhecem a semântica das palavras. Bom, o que eu quero neste momento é derrubar a tese de que muitos, entre aspas, que são diversificados, doutrinados, que condenam aí até mesmo o segundo casamento, e dizendo que aquele que casou a segunda vez está condenado, está em adultério, está em prostituição, na verdade tem que descasar para que fique livre, na verdade, né? Então quer dizer, eles é aquele que põe palavra na boca de Deus e quer condenar Deus como culpado dos erros dos homens, dos seus pecados. Então, do que se queixa o homem, senão dos seus pecados? Bom, a Bíblia diz, primeiro, que Deus odeia o divórcio, não o divorciado. Se Deus odeia o divórcio, não o divorciado, não tem um porquê Deus condenar o divorciado. Segundo, Deus não quer que aquele que ele una, que o homem venha separar. Isso quer dizer que Deus não é responsável por todos os casamentos que há no planeta Terra. É incrível, né? E muitos querem culpar Deus por causa disso. Então, uma coisa que nós podemos entender, que nós servimos um Deus onisciente. Onisciente, ele sabe todas as coisas. E aquele que ora a ele, que pede uma companheira, um companheiro, ou seja, a sua cara metade, ou a sua outra costela, obviamente, quando vem divinamente, ele não erra, porque ele não casa, ele não põe um sapo para casar com a cobra. Porque se ele põe um sapo para casar com a cobra vai engolir o sapo. Deus não põe um bode para casar com ovelha. Deus não põe um galo para casar com a pata. Então, nós já sabemos que essas espécies não dão certo. Então, Deus não quer lá destruído, Deus quer lá construído. E ele sabe muito bem aquele que dá certo para aquele e para aquele. Bom, se errarem em buscar e casaram na macumba ou na carne, Deus pode sim mudar a maldição e transformar em bênção. Mas isso leva até mesmo, quem sabe, 70 anos para que a maldição seja mudada segundo a Bíblia. Ser transformada em bênção, né? Então, eu quero deixar rapidamente aqui só alguma tese sobre a questão de João Batista, quando a Bíblia diz que João Batista, ele disse que não era lícito Herodes chegar e possuir a mulher do seu irmão. Então, aqueles indoutos que aprenderam com os homens da caverna e que não entendem muito de Bíblia e nem muito menos espiritual, então eles empurram as pessoas com barriga, fazendo uma lavagem cerebral neles e fazendo com que essas pessoas se odiem ou odeiem um ao outro, ou seja, condena fulano, ciclano, porque casou a segunda vez, está em adultério. E eles então têm, além do texto de Mateus, capítulo 19, que eu tenho diversos vídeos já aí mostrado na íntegra sobre capítulo e versículo que repúdio não é divórcio. Eu não vou entrar no mérito, mas vou entrar somente no mérito de mostrar para as pessoas que eles, os tais, erram quando diz, mas Herodes casou com a irmã, com Herodias, com a mulher do irmão dele. É uma coisa bem mal entendida. Bom, eu vou ler a história para vocês. Primeiro eu vou ler a palavra de Deus aqui, onde está escrito assim, ó, veja bem. Sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, por todas as maldades que Herodes tinha feito, acrescentou a todas as outras ainda esta, a de encerrar João num cárcere. Bom, nós temos aqui Marcos 6, 22 ao 26, que diz assim: entrou a filha da mesma Herodias e dançou e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à menina: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe, dizendo: tudo o que me pedires te darei, até metade do meu reino.
E saindo ela perguntou à sua mãe, que pedirei? E ela disse, a cabeça de João Batista. Veja que a menina, a filha de Herodias, dançou e agradou a ele. E entrando logo, apressadamente, pediu ao rei, dizendo, quero, né? Dizendo, quero que imediatamente me des num prato a cabeça de João Batista. João o Batista, né? Na verdade, João o Batista. E o rei entristeceu-se muito, todavia, por causa do juramento dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. Bom, festejando-se, porém, Herodes no natalício, quer dizer, no seu ano de aniversário, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou, por isso prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. Então, veja, por quê? Porque João Batista tinha dito para ele, né, que a cabeça, que era ilícito, não era lícito ele possuir a mulher do irmão dele, tá? Por isso que estava ali justamente uma sentença para João Batista, porque ele disse que não era lícito de forma nenhuma, certo? Herodes possuía a mulher do irmão dele. Bom, o problema é que muitos aqui têm interpretado esse texto e não conhecido a história e não sabendo. Não existiu nada de adultério ali no caso, como eles estão citando como se fosse o segundo casamento. E nós vamos entender isso para que você possa entender a partir de hoje e não deixe esses lobos colocar lixo na tua cabeça, colocar plano satânico, pensamento diabólico, doutrina de demônio para fazer destruir a tua vida. Então veja bem, vamos entender então quem foi Herodias, tá certo? Vamos entender primeiro quem foi Herodias. Bom, Herodias, ou Herodiade, foi a filha de Aristóbulo e Berenice, e neta de Herodes, preste bem atenção, e neta de Herodes o Grande. Ela é citada na Bíblia como sendo uma mulher perversa e vingativa, ou seja, aquela mulher que de fato tinha a filha e deu para Herodes, pôs na presença de Herodes para dançar, para que pudesse chegar e de fato seduzir a Herodes e aí ter a sentença de João Batista. Então, ela desejou, planejou e tomou parte decisiva na morte do profeta João Batista, como está escrito em Lucas 3,19. A história de Herodias, vamos entender? O pai de Herodiade, Aristóbulo, era filho do rei Herodes, o Grande, com Mariana. A jovem Herodias casou-se com um meio-irmão de seu pai chamado Herodes Filipe, ou seja, né, casou com o seu meio-irmão, ou seja, não era irmão por completo, era meio-irmão. Então, a Herodias casou-se com um meio-irmão de seu pai chamado Herodes Filipe. Veja que casou com o meio-irmão do pai dela. Herodes Filipe era filho de Herodes o Grande com Mariana II, na verdade, né? Porque houve o Herodes I e o Mariana I e o Mariana II. Ele não exerceu nenhum cargo político, ou seja, era um simples cidadão, esse homem. O marido de Herodias, ou Herodiade, que era o nome dela, não deve ser confundido com o tetrarca, aliás, Filipe, que também era seu meio-irmão. Na verdade, os ramos familiares herodianos são bem confusos, pois além de várias pessoas assumirem o mesmo nome, ainda tiveram casamentos entre si. Entenda melhor essa questão sabendo mais depois sobre quem foi Herodes na Bíblia e nós vamos mostrar, tá certo? Herodias teve uma filha com Herodes Filipe. Herodias teve uma filha com Herodes Filipe. Correto? Herodias teve uma filha com Herodes Filipe, cujo nome era Salomé. Essa jovem não é citada pelo nome na Bíblia, mas aparece na designação filha de Herodias, tá? Filha de Herodias, filha de Herodias.
né? Ela também teve participação no plano de sua mãe para matar João. Veja bem, o casamento de Herodias com Herodes Antipas. A Bíblia fala da união reprovável entre Herodiade e Herodes Antipas, lá em Marcos, capítulo 6, 17, como de fato nós aqui, né, de fato chegamos a ler. E podemos repetir para que você possa entender. Veja aqui, porquanto mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo, maniatado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe. Preste bem atenção. Mulher de Filipe. Filipe quem era? Seu irmão, ou meio-irmão. Porquanto tinha casado com ela. Veja que tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes, não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Certo? Veja que casados já estavam divorciados. Veja bem uma coisa aqui. Pois João dizia a Herodes, não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Ela já era divorciada. E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia. Certo? Herodias espiava e queria matar ele por causa disso. Porque você vai entender que não é caso de adultério. O que João Batista falou com Herodes, que não era caso de adultério. Vamos entender mais para frente. Porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo. Veja, se Herodes temia João, sabendo que ele era homem justo e santo, é óbvio que ele não queria cometer nenhum pecado, nenhum problema. Inclusive, ele não queria. E guardavam com segurança e fazia muita coisa, atendendo-o e de boa mente ouvia. E chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia do seu aniversário, né, vamos aqui já traduzir, dava uma ceia aos grandes e tribunos e príncipe da Galileia. Entrou a filha da mesma Herodias, olha aqui, entrou a filha da Herodias. Herodias era a mulher do irmão dele. Entrou a filha da Herodias e dançou, e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Não é a filha de Herodias que casou com Herodes, era Herodias. Disse então o rei à menina, pede-me o que quiseres e eu te darei. Veja bem que a filha de Herodias tinha um parentesco com Herodes. E jurou-lhe, dizendo, tudo o que me pedires te darei, até metade do meu reino. E saindo ela, perguntou à sua mãe, que pedirei? E ela disse, a cabeça de João o Batista. E entrando logo, apressadamente, pediu ao rei, dizendo, quero que imediatamente me dê no prato a cabeça de João o Batista. E o rei entristeceu-se muito, todavia por causa do juramento e dos que estavam com ela à mesa, não lhe quis negar. Então, preste bem atenção no que nós estamos te entendendo. Então, veja que alguns escritos históricos, especialmente os historiadores, por exemplo, Flávio Joséfo, fornecem certos detalhes sobre o relacionamento de Herodias e Antipas. Parece que Herodes Antipas fez uma visita a seu irmão, correto? Herodes Filipe foi nessa visita que ele se apaixonou loucamente por Herodias e ela por ele. Ou seja, veja que a questão, mesmo havendo divórcio entre Herodes, entre o irmão de Herodes e a sua mulher, porque houve um divórcio, João Batista não condenou Herodes por causa do divórcio. Não, vamos entender mais. Então veja bem, e ela por ele. Então os dois se apaixonaram. Então quer dizer, o meio-irmão dele está casado com uma mulher, ele se apaixona pela mulher e ali a mulher resolve se separar, porque era costumes dar cartas de divórcio quando se repudiava. Correto? Repudiava primeiro e dava a carta de já dando a carta de divórcio. Então veja bem que nessas alturas não impediria nada a Herodes a casar com a mulher do irmão dele em caso de segundo casamento, ou seja, divórcio.
em caso de divórcio, não impediria. Mas por que que João Batista disse que Herodes não era lícito Herodes casar com a irmã, a mulher do irmão dele? Vamos entender por quê. Preste bem atenção. Então, neste caso, ela apaixonou loucamente por ela e vice-versa. E ela por ele. Então, os dois resolveram abandonar seus cônjuges para ficarem juntos. Na ocasião, Herodes Antipas era casado com Fazélia, né? A filha de Aretas, um rei nabateu de Arábia. Então, Herodes ele era casado aí com a Fasileia, ou Fazélia, né? A filha de Aretas, um rei nabateu da Arábia. Então, vemos que também Herodes ele era casado. Para que ele casasse com Herodias, para que Herodias casasse com ele, ambos tinham que se divorciar. Correto? Ambos tinham que se divorciar. E se eles não se divorciaram, ele sim cometia dois tipos de pecado, Herodes ali. Primeiro, cometia o pecado de adultério, que se ela estava só repudiada e não foi divorciada, então ele cometia o pecado de adultério com ela e ela com ele, porque os dois também eram casados e não era um só solteiro. Então, Herodes cometia aí dois tipos de pecado, e nós vamos descobrir qual é o outro pecado. O profeta João Batista, ele constantemente conclamava o arrependimento, não ficou quieto diante daquela situação. Ele denunciou o pecado de Herodes Antipas e Herodiade, ou seja, Herodias, né? Afirmando que a união do casal era ilícita ou ilícita. Herodias era uma mulher perversa e maquiavélica. Ela se esforçou para que João Batista fosse calado. Primeiro, ela teve grande influência na ordem de prisão contra João. O profeta foi levado para uma masmorra que fazia parte da fortaleza de Antipas, que é o Herodes, né, em Maqueronte. Mas Herodias não se deu por satisfeita. Ela queria não apenas a prisão do homem de Deus, mas sim a sua morte. Por odiar João Batista, Herodias pressionou muito Herodes, o Antipas, aquele que ela casou com ele, para que João Batista fosse morto. Mas o governante se recusava a atender o desejo da mulher. No entanto, pacientemente, ela ficou à espera de uma oportunidade para pôr fim à vida de João Batista. Então, veja bem, isso acabou acontecendo no aniversário de seu marido, depois de aproximadamente um ano que João estava preso. A jovem filha de seu primeiro casamento dançou sensualmente para o padrasto. Ou seja, olha só, dançou sensualmente para o padrasto. Ou seja, aí é que está o pecado de Herodes. Aí é que está o maior pecado de Herodes. Qual? Veja que a filha de Herodias, ela era o quê? Ela era sobrinha de Herodes, correto? Ela era sobrinha de Herodes e também era enteada, era padrasto, certo? Então, veja que Herodes, ele era padrasto da própria sobrinha. Ele tinha uma sobrinha padrasta, e ele tinha uma sobrinha e ele era padrasto, uma enteada, ele tinha uma enteada. Então, segundo a palavra de Deus, a questão do adultério, vamos supor que Herodes separou da sua mulher, também a Herodias separou do irmão de Herodes, certo? E casou com Herodes. Qual foi o pecado que Herodes cometeu? Certo? Vamos dizer aqui que nós entendemos que Herodes estava divorciado. Vamos entender que Herodias estava divorciado do irmão de Herodes. E aí os dois se casaram. Então, se eles estavam divorciados, certo? E eles se casaram, então veja bem que o que levou a cometimento do pecado ilícito não foi o segundo casamento. Não foi porque Herodes casou com ela e ela casou com ele e separou. Foi por causa da questão de não pode ter incesto na família. Deus condenava incesto. O que João Batista estava condenando era incesto. Não era o segundo casamento. Como, na verdade, assim também até o dia de hoje, eu não posso me casar com a mulher do meu irmão. Se torna incesto. Até o dia de hoje. Se torna incesto.
certo? Então, então eu podia estar separado da minha esposa e casado com outra. E eu não estaria em pecado de segundo casamento, ou seja, adultério, certo? Mas qual era o pecado de Herodes? O pecado de Herodes é que ele cometeu 2 crimes. Primeiro, não podia se casar com a própria cunhada. Segundo, ele, além de se encantar pela a filha do irmão dele, que não era irmão de pai e mãe, mas sim meio-irmão, isso trouxe para ele o quê? Isso trouxe para ele uma destruição. Trouxe para ele, na verdade, uma condenação por isso. Então veja que a filha dançou, a sobrinha dançou para ele, e conseguiu dele a promessa de que o que ela quisesse, ele lhe daria. Claro que tudo fazia parte do plano de Herodias, aquela que João Batista tinha repreendido. Instigada por isso, perversa mãe, a jovem pediu a cabeça do profeta num prato naquela mesma noite. Então, veja bem, Herodias trouxe problema ao marido, certo? Herodes Antipas acabou pagando caro por sua união com Herodias. Então, veja bem, que Herodias não podia ter casado com Herodes, certo? Porque Herodias era cunhada de Herodes, Herodias era mãe da filha do irmão de Herodes, que no caso Herodes Antipas era o tio dela. Então, e também, depois que casou com a mãe, passou a ser tio padrasto. Isso é incesto, certo? Então, ele, no caso, Herodes Antipas acabou pagando caro por uma união com Herodias. Aretas, pai de sua primeira esposa, ficou ofendido por sua filha ter sido abandonado por Herodes Antipas, por ter casado com Herodias. Então ele declarou guerra contra Herodes Antipas, destruindo todo o exército de Herodes, certo? Mais tarde, Herodias também persuadiu o marido a viajar até Roma na tentativa de obter uma posição de governo superior ao que tinha. Mas, nessa ocasião, a intenção de Antipas, ou do rei Herodes, motivadas por Herodias, foram interpretadas como conspiração, e ele acabou sendo banido e exilado pelo imperador romano em Laio, na Gália. Então, o que eu quero aqui dizer, o que eu quero aqui dizer é o seguinte, que os mentirosos que pregam, que condenam as pessoas por causa de um segundo casamento, eu já falei que repúdio não é divórcio. Mateus 19 falava do repúdio. Romanos 7, repúdio ou ligado ao marido enquanto viver. Ligado ao marido pode viver 50 anos, se não divorciou e cometer ajuntamento com alguém, será adultério, certo? Então, veja bem que Deus, ele nunca condena dentro da Bíblia o segundo casamento. Ele só não é testemunha desse segundo casamento após o divórcio. Ele é testemunha do segundo casamento após a morte. Então, veja que o pecado de Herodes com Herodias era que Herodes casou com a mulher do irmão dele, que era meu irmão. Isso já se tornaria incesto, certo? Então, o incesto piorou. Por quê? Porque, de fato, esse incesto, a filha do irmão dele, que era sobrinha dele, passou a ser agora enteada. Então, vemos que a jovem que dançou para Herodes e que os olhos dele brilhou, aí essa jovem é sobrinha do Herodes Antipas, que agora é marido da mãe dela, que o pai dela, que é meio-irmão, o Filipe, certo? Herodes Filipes, o Filipe Herodes lá, Herodes Filipe. Esse aí, na verdade, então, teve essa separação. Agora, bom, as interpretações de muitos dizem que Herodes e Herodias, eles eram divorciados. Ou seja,
ela divorciou do irmão. Beleza. E se, por exemplo, divorciou, certo? Estaria em pecado casando com Herodes. Por quê? Porque ela já passou pela mão do meio-irmão dele. E isso tornava, dentro da família, também incesto. Então não podia. Ainda que ela não tivesse filho com ele, e eles divorciassem no papel, Herodes nunca poderia casar com a cunhada dele. Nunca. Casar com cunhada até o dia de hoje é incesto, se vocês não sabem. Casar com irmão é incesto, se você não sabe. E pai com filha é incesto. Então, sobrinho com tio, tio com sobrinho é incesto. Vó com neto, neto com vó é incesto. Então, o pecado de Herodes era justamente o incesto, não o adultério. Como esses abestados, que para mim são de ventas de línguas de V, que é uma língua serpentiana, você entendeu? Fica aí. Eu ia falar uma expressão aqui, mas para não deixar o vídeo mais tão agora sair do enquadro do explicativo, mas eu vou te falar, são um povo, na verdade, desnutrido da fé, desnutrido de entendimento, e outra, e além do mais, em vez de trabalhar para o reino de Deus, trabalha para o inferno. Quer dizer, para mim são aliados ao diabo, ainda que estejam inocentados. Eu não sabia disso, agora eu estou aprendendo. Até ali você trabalhou. Se você concorda dentro da palavra do que eu estou dizendo, seguindo a Bíblia, então vai entender que incesto é pecado, sim. Então, João Batista, ele foi morto, não foi por causa que Herodes estava em adultério com a irmã, com a mulher, ex-mulher do irmão dele. Não. Suponhamos que Herodes casou com qualquer outra mulher que não seja da família, que não passou pela irmã dele, que não passou pelo tio dele, né? Ou podia ser do tio, podia ser do pai, podia ser do irmão, como foi, podia ser do sobrinho. Não pode. Mulher do sobrinho, não pode, certo? Então, agora, se Herodes casasse com uma mulher de um primo, já não tinha problema. Era incesto? Não, porque era prima também, certo? Ou era de um primo. Isso não é incesto, certo? Não é incesto. Então, incesto é aquilo que vem principalmente da linhagem, principalmente da linhagem sanguínea. Ou seja, parentesco de primeiros graus. Então, esta é a razão que é filho, pai, mãe, irmãos, né? Vós e tal, aquilo outro. Agora, cunhada já não. Então, veja bem, o primo com primo, não é incesto, segundo a Bíblia. Agora, já o resto, tudo é incesto. Então, o que Herodes, de fato, cometeu não foi pecado de adultério. Não foi estar casado com a mulher do irmão dele que cometeu adultério. Certo? Herodes estava cometendo um crime mais do que bárbaro de incesto. Ele incestou várias vezes. Incestou casando com a cunhada, incestou cobiçando a sobrinha, né? E incestou também sendo padrasto da sobrinha. Então, Herodes ele era padrasto e tio da moça, da mulher que dançou, que é a filha de Herodias, que era ex-mulher de Herodes. Mas, se ele, porventura, se a história, ou alguém dizer, ah não, mas a Herodias ainda era casada com Herodes. Bom, segundo a história e o entendimento, era divorciada. Mas suponhamos que alguns aqui vão dizer, não, mas ela era casada sim. Então, se ela verdadeiramente era casada, com certeza. Então, se estava casada e não divorciada, ela estava repudiada do irmão, do meio-irmão de Herodes. Mas o problema é que não tinha como. Lá em Israel não se casa sem ter uma carta de divórcio. Então, os homens casariam, entendeu? Teria carta de divórcio para casar, ainda mais um rei. Então, a mulher tinha que ser livre do irmão dela, do irmão dele, com certeza. Mas suponhamos que não fosse, né? Aí Herodes estaria em adultério? Estaria em adultério por quê? Porque a mulher do irmão, a mulher era do irmão dele e ela não era divorciada, ela era repudiada. Então, neste caso, para Herodes casar com a mulher, ela tinha que ser livre, ela tinha que ser divorciada. João Batista não falou do divórcio. João Batista falou que não era lícito, certo? Então, senão ele ia dizer, não é lícito casar com a mulher do teu irmão porque você está em adultério
na questão de você, ela divorciou e casou com você. Não é lícito. Não, Herodes estava dizendo que não era lícito de forma nenhuma, o João Batista falando que não era lícito de forma nenhuma Herodes casar com a cunhada, porque a cunhada ia ser um incesto na família, certo? Mas, mesmo se ela fosse divorciada, também seria um incesto. Então, de qualquer maneira, seria um incesto, tanto divorciada quanto não divorciada. Então, o pecado não está no adultério, o pecado está no incesto. Claro, é óbvio, se ela não fosse, divorciada, não existe adultério entre eles. Existe o pecado de incesto. Mas se ela não fosse divorciada, aí sim, aí existia dois pecados, o pecado de adultério e o pecado de incesto. Então, por quê? Porque o pecado de adultério, porque ela estava ligada ao marido ainda. Ah, mas o marido não morreu, não importa. Se o marido não morreu, mas a lei desligou, a Bíblia diz que se a lei desligou, a mulher fica livre da lei. Então, quer dizer, repúdio é só a lei, a única coisa que não precisa passar em cartório para desligar da esposa ou do esposo é no caso de repúdio. Repúdio. Repudiou, se não foi procurar o divórcio, então ambos têm que viver até que a morte separe. Agora, depois que passou aí o repúdio e veio o divórcio, ela está desligada, porque o que liga o homem e a mulher é a lei. A lei desligou, não é mais uma só carne, agora é duas. Mas eu tenho outros vídeos aí explicando. Então, esse vídeo que eu quero deixar aqui é justamente, somente para dizer que o pecado de Herodes não foi adultério, certo? Segundo a história, segundo o estudo, ela divorciou do irmão dele. E se divorciou, no entendimento de algum teólogo e outros não, já expliquei. Se eu acredito que sim, que ela divorciou. Ela divorciou, ela estava livre do irmão? Estava. Se ela tivesse casado com outra pessoa que não fosse do grau parentesco, da mesma coisa, o que acontece? Obviamente, não teria incesto e nem adultério se ela tivesse divorciado. Mas como ela casou com Herodes, então se ela casou com Herodes, para ela casar com Herodes no papel, que era um rei, ela deveria ser divorciada do marido de qualquer maneira. Então, qual o pecado que Herodes cometeu? Incesto. Ele passou a casar com a cunhada, que não podia, que é incesto diante de Deus, que a mulher, o irmão dele já tinha tocado, e além do mais, ele era padrasto e tio da própria mulher que encantou ele dançando. Este foi o pecado de Herodes. Então, aprende vocês aí que ficam aí levando as almas para o inferno, condenando o segundo casamento, sem saber as exegeses das palavras e entendimento espiritual que Deus tem nos dado. Maranata, venceu Jesus, pelo Senhor, pelos guerreiros de fogo. E quero dizer para você, se gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se não gostou também, problema teu. Mas a verdade você tem que ouvir e engolir, mesmo que não goste. Esta é a pura verdade.